Parar a transcrição. Bom, boa noite a todos. Hoje é dia 17 de abril de 2024, 19 horas. Vamos dar início a mais uma defesa de conclusão de curso da pós-graduação em docência para educação profissional e tecnológica. No dia de hoje, teremos a apresentação das alunas Maria Emília Silveira Camargo e Carolina Stefani do Amaral Brasil Saraiva. O trabalho intitulado, deixa eu ver aqui, Empreendedorismo na Educação Brasileira, uma revisão da literatura. Tá? Então, a banca de vocês é formada por mim, professor Ricardo Esteves Knaip, pelo professor Daniel Clarismundo Borges, membro interno do programa, e o professor Marcos Antônio Gomes Xavier, como membro externo e membro do grupo de pesquisa lá para a JTNE. E eu aproveito para agradecer aí o aceite do convite da banca a ambos. Então, meninas, vocês têm 20 minutos para fazer a apresentação de vocês. A seguir, professor Marcos, como membro externo, 10 minutos para tecer os seus comentários, seguido do professor Daniel, e eu concluo. Tá? Então, 19h01, podemos iniciar. Boa apresentação. Então, boa noite, professores. Eu sou a aluna Maria Emília Silveira Camargo. Inicio, então, a apresentação desse trabalho de conclusão de curso, apresentando aqui a nossa revisão de literatura. O nosso trabalho, ele teve por intenção fazer uma investigação inicial da origem histórica do conceito de empreendedorismo, certo? E assim nós vamos construindo a nossa pesquisa por essa origem e chegando até a educação brasileira. O nosso problema de pesquisa definido diz de que maneira é abordado pela literatura científica a temática do empreendedorismo na educação brasileira. O objetivo geral da pesquisa é analisar de que maneira a literatura científica aborda a temática do empreendedorismo aplicada na educação brasileira. Pode passar, Carol. A partir desse objetivo inicial, nós fizemos um estudo sobre a origem do conceito do empreendedorismo no mundo e a sua origem histórica. Então, primeiramente, nós fizemos uma investigação etimológica desse conceito, verificando que ele surge do latim, empreender, e desenvolvendo a partir do termo inglês entrepreneurship, que significa empreendedorismo. Esse termo, ele passa por uma transformação no seu sentido histórico, né, até chegar no conceito de empreendedorismo atual. Então, nós começamos esse estudo a partir do surgimento desse conceito com os trabalhos do economista e empresário liberal francês, Jean-Baptiste Say, que era um adorador das ideias de Adam Smith, né, que é conhecido pela sua obra A Riqueza das Nações, da qual, então, Jean-Baptiste Say faz uma tradução para o francês da obra do autor Adam Smith. E nesse trabalho, ele vai, então, fazendo estudo do surgimento do conceito do que é o empreendedorismo, pensando numa visão econômica apenas desse conceito, que, na verdade, não consegue explicar, de fato, a ideia do que é o empreendedor, mas sim da ideia do que é empreender, como um processo de transformação de recursos de baixa produtividade para maior produtividade, mas sem se preocupar especificamente com a figura da pessoa do empreendedor. A partir desses estudos, surge depois os trabalhos, em 1911, de Joseph Schumpeter, que sim vai conseguir explicar melhor a figura de quem é essa pessoa que pode ser um empreendedor, ainda numa visão econômica, né, mas já mais transformadora do que as ideias de Say. Então, aperfeiçoando essas ideias, ele vai criar o termo destruição criadora ou criativa, que na verdade se refere à capacidade desse indivíduo de criar algo extremamente novo, que não será meramente uma gestão de um negócio,
mas que de fato faça uma transformação direta na economia. Então, essa figura do empreendedor, ele passa então a ser uma figura que vai transformar os hábitos dos indivíduos e vai então proporcionar inovações que vai então levar ao desenvolvimento econômico, passando então a ser um elemento do estudo da economia. Além dessa visão econômica, esse conceito, né, apesar de toda a ideia de ser dinâmico, outros estudiosos, como David McClendon, ele vai fazer um estudo num aspecto mais comportamental. Então, se explicava que esse indivíduo, a grande pergunta era, essa perspectiva, esse comportamento, era algo inato ao indivíduo ou era um comportamento que outras pessoas poderiam desenvolver? Então, em 1971, em outros estudos, surge uma abordagem mais voltada a uma leitura psicológica desse indivíduo, que vai então ser capaz de desenvolver ações empreendedoristas, que é dito então que são pessoas com capacidades motivadoras e que são capazes de assumir riscos moderados, calculados, não são pessoas que fazem isso de forma aleatória, mas que sim, que tem uma direção comportamental no sentido da busca de resultados. Como essas características ainda desse indivíduo, dessa figura do empreendedor, então aqui eu destaco algumas características fundamentais, né, numa citação: inovação, liderança, criatividade, iniciativa, autoconfiança e necessidade de realização. A seguir, nós temos já o desenvolvimento das teorias de Max Weber, né, numa visão mais sociológica, não apenas psicológica desse indivíduo, mas refletindo, então, sobre o ambiente a qual esse indivíduo surge, dizendo que esse indivíduo vai aceitar a sua capacidade de empreender de acordo com o ambiente a qual ele está inserido, estando, então, essa capacidade não ligada à sua personalidade, mas sim ligada a uma sua conduta em si, num preparo familiar, inclusive, como se ele fosse, então, criado e desenvolvido para que ele desenvolvesse, então, essas habilidades empreendedoras. Logicamente, que vários outros fatores vão, então, estar associados, tal como valores éticos e religiosos estão ligados a essa figura aceitar essa liberdade de produzir, de criar e ter essa autonomia social. Então, bem, a partir dessas características, essas discussões, nós temos ainda uma perspectiva, então, de que um desenvolvimento teórico, de que o empreendedorismo, ele pode, então, passar a ser ensinado às pessoas, né? Surgindo, então, um movimento no mundo para que as pessoas aprendessem a empreender. Então, aqui nós colocamos para a apresentação alguns aspectos históricos, sintetizamos, né, a história é bastante extensa em relação ao desenvolvimento da educação empreendedora, mas colocamos alguns pontos importantes. Primeiramente, em 1947, em Harvard, né, com os trabalhos até mesmo de Peter Drucker, que vai, então, fazer esse estudo na Escola de Administração de Harvard para ensinar, né, então, os ex-combatentes da Segunda Guerra a como retomar o mercado de trabalho de uma forma mais independente, né, e autossuficiente. Essa mesma iniciativa ela vai crescendo e somente em 1980, no movimento que não só acontece no Brasil, mas como consequência das teorias neoliberais, né, e das crises econômicas que afetam o mundo, a crise do petróleo e todas as transformações que vêm ali após 1970. Então, em 1980, como um marco histórico no Brasil, nós temos a iniciativa da Fundação Getúlio Vargas com os primeiros trabalhos do professor Ronald Reagan no Brasil, lecionando, então, uma matéria específica na Escola de Administração
de Empresas de São Paulo, voltadas ao ensino do empreendedorismo. Nesse mesmo sentido, né, avançando com as transformações sociais e reformas políticas implementadas na década de 90, inclusive no Brasil, com a reforma do Estado brasileiro, influenciada por diversos organismos internacionais, nós temos, então, os trabalhos das Nações Unidas para que a concepção de transformações do próprio texto constitucional, né, para que o ensino brasileiro, o processo educacional, então, colocasse esse viés, esse pilar do empreendedorismo nas escolas, né, em todos os seus níveis de ensino. Então, passamos também por outros instrumentos, como em 2006, né, voltando essa perspectiva da CASP, de cumprir essa agenda da Unesco, levando, então, principalmente a colocar nas escolas de ensino superior a cadeira obrigatória do ensino de empreendedorismo, então, como aí uma forma de política pública para que isso, então, estivesse em todos os espaços escolares. Em 2015, já na agenda de 2030, né, que tem essa perspectiva de transformações sociais em seus 17 objetivos, coloca, então, como meta o ensino do empreendedorismo como uma ferramenta de consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, propondo uma forma de buscar aí o cumprimento do princípio do pleno emprego, de uma condição social, mas não pensando somente no trabalho formal, mas sim preparar esses indivíduos para que ele tenha uma cultura de capacidade de empreender, né, fortalecendo o desenvolvimento econômico. E continuando, então, a metodologia desse trabalho, a gente vai abordar a questão qualitativa e exploratória, né, e vai ser operacionalizada por meio de uma revisão sistemática da literatura. Né? Então, a gente utilizou o protocolo desses dois autores, né, Kitchener e Charters, 2007, que ele vai abordar 3 principais pontos, né, para desenvolver essa revisão. O primeiro ponto vai ser ali o planejamento, onde vão ser especificadas aí as questões que vão nortear, né, a revisão e os objetivos, condução ou execução, né, vai ser a seleção dos estudos, né, a extração e monitoramento dos dados, e o terceiro relato dessa revisão e apresentar a formalização dos relatórios desse trabalho. Então, a ideia, a pergunta norteadora desse trabalho, ele vai abordar de que maneira é abordado, né, na literatura científica essa temática do empreendedorismo na educação brasileira. Então, a gente utilizou a base de dados da Web of Science e utilizamos como termos, né, entrepreneur, com um asterisco, que a gente podia botar, ele poderia puxar o entrepreneurship também, education e Brasil, porque a gente queria utilizar esse foco na educação brasileira, né? Então, com base nesses registros, a gente tem 123 artigos que foram encontrados na base da Web of Science. Então, a gente utilizou, nesse primeiro momento, fizemos um panorama das publicações e a análise de co-ocorrência, né, dos termos, das palavras-chave, né, do software do VoiceVia. E após, a gente utilizou uma análise nos títulos, né, que teriam esses dois principais palavras, né? E aí, com base no título, e a gente utilizou exatamente para ter, porque a gente entende que o título ele é um dos principais pontos ali do artigo, né? Então, a gente queria que tivesse esses dois termos, né, no título, e aí a gente utilizou aí 16 artigos, né, a leitura desses artigos completos para a gente fazer essa análise. Bom, de resultados, né, do total de 123 artigos, a gente percebe ali um crescimento, né, em todo o período, né, de 95 foi o primeiro artigo dessa análise, mas a gente percebe que nos últimos 5 anos, né, de 2009 para cá,
a gente tem ali um percentual de 77,23% desse, né, total de publicações foram nos últimos 5 anos. Então, a gente percebe aí, de fato, que é um tema interessante, né, um tema relevante e tem um crescimento importante nesses últimos 5 anos. E aqui a gente tem a rede de concorrência das palavras-chave, né? A gente teve 267 termos, e aí para fazer a figura a gente utilizou um mínimo de 4 ocorrências, então a gente teve 16 vértices distribuídos em 87 ligações ou associações. Então, o VoiceView trouxe para a gente 2 clusters de concorrências dessas palavras-chave. Então, o primeiro cluster em vermelho, são 8 itens, e 8 itens também do cluster verde. Então, o vermelho, ele vai estar denominado ali de inovação, conhecimento e universidade, né? Então, a gente percebe ali uma co-ocorrência das palavras-chave voltadas ali para a universidade, a inovação e conhecimento. E o cluster verde, ele vai abordar um pouco mais a questão de impacto, atitude, a intenção empreendedora, né? A educação, o empreendedorismo na educação voltado para a questão de impacto, atitude e intenção, tá? E modelos nesse sentido. Então, a gente tem esses 2 principais focos com base nas palavras-chave. Então, aqui a gente tem os 16, os 8 primeiros, né, com os autores, os títulos e os periódicos, né? Esses aqui são os 8 primeiros, e aqui o restante dos artigos que vão falar, que foram o objeto da nossa revisão. Bom, Almeida, ele, né, falando dos resultados dos artigos, né, foi possível avaliar as atividades empreendedoras envolvidas, né, nas universidades, principalmente voltadas para a questão do processo de mudança, né, de cultura e procedimentos internos para acomodar e promover uma universidade mais empreendedora. O NAD 2018, né, e os demais, ele vai tratar da relação potencial, né, do ensino superior das atividades empreendedoras, né, essa relação potencial do ensino superior com as atividades empreendedoras. Ribeiro, Borini e Plowski, 2022, eles vão abordar a educação, né, para o empreendedorismo, para além dessas práticas curriculares, né? Então, eles abordaram que as atividades lideradas pelos estudantes eles são tão importantes quanto aquelas que são institucionais, né, na construção e nessa formação desses futuros empreendedores. Então, essa parceria, né, a liderança desses estudantes, né, é muito importante para essas práticas. Cavalheiro e Mariano, em 2020, eles vão explorar as possibilidades e as implicações de patentes, né, no uso como instrumento de ensino, e aí voltados ali para a questão empreendedora também, né? Então, o fato de utilizar patentes como instrumento de ensino. Red et al. 2022, eles vão examinar a influência das instituições, né, de ensino superior, das universidades, nas redes de empreendedores no Brasil, né? Então, a qualidade das IES e a maturidade do ecossistemas, né, vão influenciar nesse sucesso das startups. Então, eles colocaram, inclusive, que as IES de maior prestígio nacional eles vão estar ali no sul e no sudeste do país, e essa qualidade, né, das universidades, a maturidade de todo o ecossistema que envolve o empreendedorismo, ele vai influenciar esse sucesso nas startups. Já Pichetola e Martins, 2021, eles vão abordar o empreendedorismo social, né, no ensino superior, e o trabalho vai abordar aí a questão do potencial da pedagogia ativa, né, focando aí na reflexão, na apropriação da aprendizagem. Os próximos autores vão trabalhar a questão né, na discussão de contribuir para o melhor entendimento sobre a questão da sustentabilidade, né, como isso sendo combinada, né, na questão da educação e do empreendedorismo também. Por outro lado, a gente vai ter Coalheta e Abade, eles vão analisar os conteúdos e metodologias de ensino de empreendedorismo, né, nos cursos de graduação superior aqui no Brasil, e eles identificaram que, basicamente, junto com os planos de ensino, né, a gente vai ter a forma de aulas expositivas como sendo a principal forma de metodologia
né, utilizados pelos professores. E os conteúdos e as metodologias nos planos de ensino, eles são escritos majoritariamente de forma bem superficial e bem genérica, e vão abordar basicamente modelos de negócio, né? Então, os cursos de empreendedorismo nem sempre vão abordar aí, o que foi colocado no artigo, os desafios, né, que os empreendedores vão enfrentar na vida real. Né? Então, os conteúdos que estimulam a prática deveriam ser mais explorados, né, principalmente com trocas de experiência, que seria interessante para né, os alunos e tudo mais. Então, nesse mesmo sentido, Alves ele vai dizer que as universidades brasileiras eles não estão insuficientes nesse estímulo do comportamento empreendedor, que pode ser ligados nessa questão ali da forma como é entregue esse conteúdo. E em comparação, o Brasil e Escócia, né, esse trabalho de Standler, Albert e Smith, ele disseram que é necessário um maior apoio das instituições externas, né, da educação brasileira, né, tanto apoio pedagógico, produção de materiais didáticos, formação, né, e também um investimento em infraestrutura, né, das escolas. Né? Segundo esses autores, na Escócia existe um ecossistema empresarial bem definido com política governamental e parceiros que trabalham e apoiam essa educação empreendedora, e o que eles não identificaram aqui no Brasil. Né? Então, é importante esse apoio, esse ecossistema empresarial, né, que vai envolver, né, todos os parceiros, toda a política, para que apoie, de fato, essa educação empreendedora. Lima e os demais autores, em 2015, eles vão analisar que os estudantes brasileiros, eles apresentaram níveis até elevados de intenção de empreender e estão significativamente mais motivados para fazer cursos de atividade de empreendedorismo e atividade em empreendedorismo, né? Já Camozato e os demais autores, eles avaliam as disciplinas de empreendedorismo e finanças, né? E verificam a questão da intenção, né, dessas pessoas em empreender, né, intenção empreendedora e a educação financeira. Cassol e os demais autores, eles analisam o efeito da educação empreendedora sobre a intenção empreendedora nesse contexto brasileiro. Então, o contexto cultural, né, as normas sociais, de forma geral, né, e o local, né, as ações da educação empreendedora nas instituições analisadas, eles influenciam, sim, essa intenção empreendedora dos estudantes. Então, tanto as normas sociais quanto o local, né, as ações disso, eles vão influenciar, sim, essa intenção. Fleck, Kakoris e Winkel, em 2021, eles destacaram que a identidade empreendedora, né, essa identidade da pessoa, parece ser um explicador mais significativo para a intenção de empreender. Ele já tem uma identidade empreendedora, ele poderia explicar isso como uma questão da intenção da pessoa em empreender. E no âmbito escolar, Vieira, Meirelles e Emendoefer, eles analisaram as características organizacionais que influenciam a orientação empreendedora nos centros municipais de educação infantil. E aí eles vão falar principalmente da questão do desenvolvimento de um ambiente inovador, né? Então, esse desenvolvimento do ambiente inovador, ele é importante, e aí vai influenciar também toda a questão da orientação, né, e a escola de forma geral. E, por fim, no que se refere às empresas familiares e o empreendedorismo, né, Soares e os demais autores, eles verificaram o efeito da educação no empreendedorismo corporativo numa empresa familiar. E os resultados desse trabalho, eles demonstraram que o investimento, né, da educação para o empreendedorismo corporativo, ele avalizou o crescimento e a sustentabilidade e facilitou, inclusive, o processo de sucessão. Então, para eles foi possível identificar que essa questão do empreendedorismo, né, educação no empreendedorismo, ele agrega valor às empresas familiares. Bom, de considerações finais, a gente vai falar que, primeiro, tem a questão, né, dos principais tópicos, né, dos aspectos de inovação, conhecimento e universidade, e como impacto, né, a atitude, o modelo e a intenção, naquele quadro, né. Bom, o empreendedorismo nas universidades brasileiras está passando por um processo de mudança, né, de cultura, de procedimentos internos, para promover ali, né, uma universidade mais empreendedora, né,
e, claro, trazer benefícios, né, para toda essa questão do ecossistema de intervenções de aprendizado. Outro ponto importante foi a intenção de empreender, né? Os alunos apresentam níveis elevados nessa intenção de empreender, isso foi importante, e a universidade ele é fomentadora disso tudo, né, dessas atividades, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta, né, mas a universidade ainda é importante nesse papel. E o desenvolvimento de um ambiente inovador, né, pode ser uma forma de ultrapassar essas dificuldades que a gente vem falando, né, de investimento, infraestrutura, né, então, e para empresas familiares, né, é importante a questão de sucessão, né, que é a continuação, né, de todo esse processo. Então, a gente observa que, de fato, tem alguns conteúdos ainda muito expositivo, né, os planos de ensino, mas ainda estão de forma mais genérica, né, os cursos, eles muitas vezes não abordam ali os desafios da vida real, né, e teriam que estimular o comportamento empreendedor e essa troca de experiência. Então, mas reconhece necessário um apoio, né, de uma política governamental, dos parceiros externos, para, de fato, ter um ecossistema empresarial para apoio a essa educação empreendedora no país. É isso. Obrigado a todos. Bom, parabéns, Carolina e Maria Emília. Passo a palavra, professor Marcos. Por favor, suas considerações. 10 minutos. Boa noite a todos, em especial para a Maria Emília e a Caroline, pela apresentação, pela escrita do trabalho, pelo convite, e estendo isso ao professor Kneiper, ao nosso amigo Daniel, que estamos mais uma vez numa banca. Bem, falar sobre revisão sistemática da literatura já é um trabalho doloroso de ser feito, né? Mas foi bem feito, foi bem escrito, tá? O trabalho está muito bom. O que eu vou apresentar aqui para vocês são detalhes com a intenção de vocês, cada vez mais, melhorarem o trabalho de vocês, com o intuito da gente, amanhã, quem sabe, né, encontrar a publicação em artigo desse trabalho que está bem delineado. Tá? Então, alguns pontos que são importantes, de repente, serem revistos, ou alguns vão ser sugestões. Não precisa anotar, que eu vou mandar o arquivo com todos os comentários. Tá? É só para a gente trocar uma ideia aqui agora para apresentar os pontos mais relevantes. Um ponto que me chamou a atenção foi um termo que vocês usaram no resumo, que é a bibliometria, né? E coloca que ela é seguida de uma revisão sistemática. É interessante vocês colocar isso no decorrer da metodologia ou rever se realmente cabe, se foi realizada a bibliometria, tá? E se realmente ela acontece antes da revisão sistemática. Tá? Tranquilo? Bem, partindo desse princípio, tá? Eu vou me manter muito na metodologia, tá? E em algumas situações de normas. Tá? Tem um ou outro ponto que a gente vai ver em detalhes, uma revisão, tá? Que teve uma mudança na norma BNT que não se escreve mais em caixa alta, entre parênteses. Tá? Então, dá uma revisada no documento, tem alguns pontos que ainda estão com caixa alta, e o termo é TIAL. Tá? Ele tem que estar em itálico, tem que estar só com ponto no AL. Então, são detalhes pequenos, mas é só para enriquecer a qualidade do trabalho de vocês. Legal? Na questão da pesquisa, tá? Eu percebi que vocês colocaram, foram bem feitos, de que maneira é elaborado pela literatura científica a temática do empreendedorismo na educação brasileira. Eu só vou colocar um parênteses aqui. No decorrer do trabalho, você identifica o nível superior. Se você está com esse ponto de nível superior, é interessante também colocar aqui na questão da pesquisa, é só o nível superior, porque os resultados que vocês apresentaram é de nível superior. Perfeito? Então, talvez só colocar aqui na educação superior ou de nível superior brasileiro. Tá? Para só ficar, não ter risco, se você lá no processo da revisão
você colocou uma questão de exclusão. Se aparecesse um trabalho que fosse de nível médio, você não iria analisar, certo? Ou seja, Mas a gente não excluiu, na verdade. É que os trabalhos, eles, majoritariamente, eles acabaram sendo de nível superior, mas a gente não, né, não excluiu nenhum, até porque tem um que fala exatamente sobre a escola, né, uma escola municipal, inclusive, né? Sim. E o outro de uma empresa né, de sucessão. Então, a gente não excluiu, e que, de fato, o que apareceu na revisão foi majoritariamente... Legal. Então, talvez seja interessante para um leigo, quando olhar o seu trabalho, naquela tabela de resultados, colocar o nível. Talvez ali seja interessante no quadro você dizer qual foi o nível daquela pesquisa. Tá? Porque, aparentemente, percebe-se que foi nível superior, mas tem um ou outro só que talvez não seja. Uma melhoria que deve ser feita no item 2, chamado revisão bibliográfica, eu acho que o nome mais adequado seria referencial teórico, tá? Não a revisão bibliográfica. Você não dá a entender que você já está apresentando o resultado. Tá? E, na realidade, o que está sendo apresentado na sequência são os conteúdos teóricos, né, que vão embasar o trabalho de vocês. Tá? Bem, daqui para frente, tem alguns pontos realmente que requer ajuste da norma de citação. A metodologia da pesquisa está perfeita, eu só coloco uma sugestão, tá? Porque quando você faz uma revisão sistemática da literatura, geralmente ela é feita por mais do que um pesquisador. Tá? Aí eu coloco aqui, vocês apresentam as 3 fases, mas coloca como vocês fizeram a pesquisa, onde vocês fizeram, certo? Que acho que foi até interessante, vocês não usaram a periódico CAPES, que é do Brasil, né? Ou seja, é a principal base indexadora, que inclusive tem a Web of Science como uma das indexadas, mas seria um facilitador e apontaria, talvez, que pode ser um ponto lá de ponto que você colocou na conclusão, que poderia ser um dos riscos, colocar outras bases, a base da periódico seria uma boa referência. E o envolvimento dos pesquisadores. Tá? Aí é um detalhe de melhoria, tá? Não é necessariamente algo de observação. Um ponto de observação que você colocou o asterisco, né, que trazem as palavras sinônimas, você só colocou no empreendedorismo, não colocou na educação. Isso também é um ponto que, se você botasse o asterisco na educação, poderia vir ensino, poderia vir outros trabalhos, talvez, entendeu? Então, isso também é um ponto que você pode enfatizar lá na tua conclusão, por que você não adotou o asterisco sinônimo na educação. Brasil não tem jeito, né? Ou seja, poderia vir outros termos que não seriam do país, no caso. Tá? Bem, deixa eu ver mais um ponto aqui. Eu coloco sugiro identificar, talvez, os critérios de inclusão e de exclusão, pelo fato lá de eu ter percebido que não houve a exclusão pela educação superior, como você mesmo confirmou. Tá? Talvez seja interessante chamar essa atenção, quais foram os pontos de inclusão ou de exclusão que vocês utilizaram. Tá? Se não houve nenhum, declarar que não houve nenhuma exclusão. Tá? Porque se alguém quiser, um outro autor, querer fazer o mesmo processo em outra base de artigos, ele vai usar o mesmo critério que vocês usaram e citar o trabalho de vocês. Na verdade, a gente excluiu só 2 artigos que não falavam nada sobre isso. Eles tinham, né, os critérios, mas eles não tinham. Foram 2 apenas, né? Daqueles que tinham. O resto foram os 16. Perfeito. Tá? Aí entra esse detalhe. Aqui na metodologia também é interessante, você fala depois, tá? Nos resultados.
mas dizer quais foram os termos que você usou para fazer a filtragem. Tá? Você usa o quê? Palavra-chave, você usa o título, onde você fez a pesquisa. Tá? Você fala isso no resultado, mas é importante você dizer na metodologia que você usou esse critério. Tá? Para chegar aonde chegou na quantidade de 123 artigos. Seria interessante, aí é um interesse, descobrir aonde é o país que está identificado, porque quando você usa essa base, ela te diz qual é a origem da publicação de cada artigo. Talvez fosse algo a ser inserido naquele quadro também, é claro que vai ficar um pouco maior, mas de identificar qual é o país de origem daquela publicação. Já que o foco lá na tua conclusão, né, você coloca como trabalhos futuros, né, uma análise mundial, certo? Ou seja, talvez você, o que eu entendi, eu coloco esse questionamento lá, mas eu interpretei desse jeito, tá? Você vai querer comparar o que está acontecendo no Brasil, ou vocês, né, desculpa, com outros países. Se a intenção é essa, também é interessante saber quais são os autores que estão falando do Brasil. Entendeu? Será que realmente são autores nacionais que estão fazendo essa análise no país? Um termo que você usa aqui de cluster, né? Eu acho que é legal. Dá uma definiçãozinha do que é cluster. A gente sabe que é conjunto, mas é interessante ou botar o termo nacional mesmo, termo português, entre parênteses, deixa o inglês, para o pessoal perceber o foco desse teu gráfico, né? Ou seja, qual é a intenção de identificar os dois conjuntos e a evidência das palavras que estão relacionadas. Uma coisa que eu identifiquei no teu quadro, eu coloquei como observação, todos esses trabalhos que vocês acharam têm que estar na referência, tá? Por quê? Vocês acabam fazendo uma análise de cada trabalho desse. Se fosse só a identificação, não precisaria estar na referência. Mas como vocês estão citando os trabalhos, estão interpretando, né, fazendo uma análise, cabe eles estarem no seu item de referência. Bem, no mais, vou encerrar aqui com a conclusão, com as considerações finais, voltando ao assunto do nível superior. Em toda a tua conclusão, você leva para nível superior, leva para um termo que eu achei interessante, né? Que você coloca o empreendedorismo nas universidades brasileiras, ou seja, o quanto o teu trabalho ele tem que estar mais, o teu problema de repente tem que estar mais pontual para a universidade do que os outros dois trabalhos. Talvez não contribuíram muito para vocês. E as referências, um detalhe, tá? Só para aquilo que eu comentei no início, para melhorar. A norma BNT é alinhada à esquerda, não justificada. É verdade. Só ajustar isso. De restante, está perfeito. Parabéns pelo trabalho. Eu espero que minhas contribuições valorizem o trabalho de vocês e que vocês, em breve, eu possa estar vendo um artigo de vocês publicar. Agradeço mais uma vez o convite e, em breve, eu estou mandando essas documentações para a banca e para os autores. Ok? Obrigado. Obrigado, Marcos, pelas considerações. Professor Daniel, suas observações, por favor. Em primeiro lugar, boa noite, Marília, boa noite, Caroline, parabéns pelo trabalho. Agradecer ao convite de vocês para fazer parte da banca. Parabenizar vocês mais uma vez, parabenizar o orientador, o professor Pinati. Bom, falar depois do Marco é muito fácil. Algumas coisas que o Marcos vem pontuando, eu vim colocando aqui. Mas, assim, uma das coisas que eu senti muita falta é que, como eu trabalho com outra pós também, que eu trabalho com o pessoal fazendo essa questão de orientações de TCC, eu senti muita falta, por exemplo, quando eu peguei o trabalho, eu já olhei o índice, eu não vi a seção dos objetivos, que é o geral e os específicos, pelo menos os 3 objetivos. Eu li a introdução, eu vi que na introdução você fala um pedaço lá no parágrafo
primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. A gente cita anti-exposto, perdão. A pesquisa realizada teve como objetivo analisar de que maneira a literatura científica aborda a temática de empreendedorismo aplicada na educação brasileira. Beleza. Mas quais são os seus objetivos específicos? Os objetivos específicos do trabalho. Então, assim, eu senti falta desta parte, assim como a gente sempre conversa com o pessoal, da justificativa. O que levou, o que motivou vocês a trabalhar nesse assunto? Então, é um tópico que geralmente a gente conversa com os nossos alunos para levar. Passa despercebida para mim também, tá, gente? Aqui não é criticar para falar que o trabalho está assim ou assado. Não, é uma sugestão que eu acho, assim, na minha vida, interessante para quem pega o trabalho de vocês e vai ler. Eu geralmente pego o índice e vejo o que eu vou encontrar no trabalho. Bom, eu não vi, né? No índice, fui procurar no texto primeiro para ver o que eu encontrava. Eu só encontrei essa menção no quinto parágrafo. Acho interessante, mas é uma questão que vocês podem ver com o orientador de vocês, então, se vale a pena incluir aqui. No 2, revisão bibliográfica, a revisão bibliográfica, você está fazendo uma revisão da bibliografia toda que vocês fizeram. Sendo que vocês colocaram Está falhando um pouquinho. Eu não lhe ouvi. Eu não lhe ouvi, estava falhando um pouquinho. Estão me ouvindo agora? Isso, por favor, retorna aí, por favor, Daniel. Estão me ouvindo agora? Sim. Andressa, Ana Emília, Carolina. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Ah, tá. Bom, vocês ouviram até onde eu falei? Até o senhor pontuar a necessidade dos objetivos. Sim. Acho interessante vocês colocarem essa seção dos objetivos, o objetivo geral e específico. Eu só vi a menção ao objetivo geral nesse parágrafo do texto. Seria interessante colocar, bom, na minha visão, aí no detalhe você pode ver com o seu orientador. Isso caberia uma seção com os objetivos geral e os específicos. No mínimo 3 objetivos. E aí, eu fui para a seção 2, que vocês colocam aqui na mídia gráfica, eu coloquei entre parênteses na frente, referencial teórico, então, pela forma que vocês abordaram. Eu disse, encaixaria mais com referencial teórico, mas é a sugestão. Está muito bem escrito o trabalho, vocês escrevem bem. A questão de formatação, não vi muita diferença. Metodologia de pesquisa, muito bem escrita, também pontuei aqui no primeiro, segundo, no terceiro parágrafo, quando vocês apontam na quarta linha, o portal de busca foi Web Science, eu coloquei entre parênteses. Por que não o periódico SCAPS? Seria interessante porque é dentro do Brasil e também indexa o Web of Science. Seria interessante. Assim como o Marcos pontuou também. Então, feitas essas considerações, eu sigo aqui. Eu estou vendo o trabalho de vocês aqui, tá, gente? Estou com o trabalho na mão aqui. Os resultados de discussão, beleza. Acho que quando você coloca lá na figura 1, distribuição temporal das publicações, fonte, dados da pesquisa, entre parênteses o ano. Na fonte é sempre bom a gente colocar o ano. Entendeu? A rede de concorrência de termos, fonte, elaborada com software, pós-vírgula. Vocês colocaram um ano, 2024. Beleza. Logo abaixo, quando vocês colocam um cluster, eu coloquei lá embaixo, assim, uma nota de rodapé. Interessante seria que vocês colocassem uma nota de rodapé para explicar, dar uma pincelada sobre cluster. Seria interessante. Entendeu? Deixa eu ver onde mais. Eu marquei de amarelo aqui um quadro 1, que não estava centralizado o título, mas a fonte, sim. Eu mais fui até as referências. Vocês só dão uma olhadinha depois das referências, que eu acho que tem 2 referências
Eu não tinha notado, eu marquei aqui de amarelo, depois vou passar para vocês. Eu não estava no texto. Bom, considerações finais. Foi bem interessante, bem feito, bem escrita. Então, é verificada na norma 6023/2018, que é a norma de referência. Só para você dar uma confirmada, o que o Marcos disse aí. Aí, no mais, não vejo nada que interfira no trabalho de vocês. Parabéns aos meus, acho um tema bastante interessante. E parabéns ao orientador. Mais uma vez, agradeço o convite. E é isso. Meninas, parabéns. Good night. Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcos, pelas considerações. Parabéns, meninas, pelo desenvolvimento do trabalho. Eu fico muito feliz porque eu sou professor de empreendedorismo, né? E quando isso na graduação, na pós-graduação, e o estudo traz uma realidade que a gente observa dentro de uma instituição de ensino que deveria fomentar muito o empreendedorismo. E, infelizmente, ainda existem docentes na contramão, tá? Mas é algo que, em algum momento, a gente espera, conforme mostra o estudo de vocês, que, principalmente as universidades, aí eu digo em relação às públicas, porque a gente vem dialogando e bastante com algumas, né? Ora em congresso, eventos, ora através da incubadora Silício Fluminense, que é a primeira do IFRJ. A gente vê isso nas universidades públicas, né? O interesse de professores da área de mudar esse cenário, de fazer com que efetivamente os alunos possam empreender. Né? Então, é o que precisa acontecer. Tá? Então, parabéns, gratidão por terem me escolhido aí como orientador. Tá? Então, eu vou interromper a gravação aqui para que a gente possa estar indo para uma outra sala e a gente já retorna. Tá bom? Tá certo. Ok.